Estamos aqui hoje na nosso programa da revista Outliers X. Hoje, um dia muito importante. Estamos aí em vias de lançar a edição especial da revista Outliers X de final de ano, final de 2025. E estamos com um convidado muito especial, ele que foi presidente do Grupo Abril, que atuou em diversas agências pelo Brasil, faz parte de grandes conselhos de empresas como Cacau Show, Porto Belo, e, enfim, ele tem um currículo enorme, participou de programa de televisão, O Aprendiz, lá com o Roberto Justus. Muita gente lembra dessa época, foi realmente um programa muito marcante na TV brasileira. E ele, eu diria que ele não virou a chave, ele vai poder me confirmar, mas eu acho que ele não virou a chave, ele adicionou alguns elementos em sua trajetória com relação à inovação, à transformação digital, e agora ele fala muito sobre inteligência artificial, que é o grande tema, não do futuro, mas do presente, e ele certamente é uma das vozes mais importantes, mais relevantes, desse assunto. Walter, muito obrigado por ter aceito o convite. A revista agradece muito a sua presença. A palavra é sua. Tá bom. Wagner, eu que agradeço o convite e, e dizer a você o seguinte, que a minha vida inteira foi dedicada ao marketing, à comunicação, não é? Mas eu tive um problema de família de saúde lá pelo ano 98, 99, né? No século passado, já parece que faz pouco tempo, mas faz muito. E, e naquela oportunidade, já numa situação bem dramática de saúde, eu tive o conhecimento pela primeira vez do Google e através do Google a gente acabou achando a solução para o problema de saúde e foi resolvido. Então, desde 99, 98, que eu entendi o milagre da tecnologia. E a partir de lá, então, eu aliei a toda a área de comunicação e marketing esse interesse profundo por tecnologia, né? Então, já faz aí mais de 25 anos que eu, de alguma maneira, não sou um especialista em tecnologia, mas acompanho muito de perto o impacto da tecnologia na nossa vida pessoal e profissional. Bom, e essa questão de saúde certamente faz parte talvez do seu propósito em querer se aprofundar mais sobre esse Isso, tema exato. e levar essa Eu, mensagem à frente. eu tive a chance de viver um milagre, né? Um milagre de ter acesso a pessoas, empresas, a informações que antes seriam absolutamente impossíveis de eu acessar. Então, ao perceber a importância, o impacto que que a tecnologia teve na minha vida, eu entendi que dali para frente eu deveria me dedicar a ela quase como ir a uma igreja por uma graça recebida. Então, foi aí que começou meu interesse maior por esse segmento. Bacana, excelente. E Walter, a gente ouve falar muito em uma disputa no mercado de trabalho entre generalistas e especialistas. E você vem e traz para nós uma nova palavrinha aí, que é o chamado nexialista. É, Você pode aprofundar um pouquinho para o nosso público a importância atual do nexialista? tá bom. A palavra nexialista surgiu num livro na década de 50, portanto, 75 anos atrás, não é? Quando um escritor chamado Van Vogt fez um livro chamado A Viagem do Space Beagle, que era um livro de ficção científica e que contava a história de uma nave espacial que saía da Terra em busca de vida inteligente em outros planetas. E nesta nave, segundo o autor, estavam dentro um especialista em cada área do conhecimento humano. Então você tinha lá um filósofo, um químico, um matemático, um biólogo, ou seja, cada área do conhecimento humano estava representado por um cientista, por um especialista, não é?
uma espécie de arca de Noé de cientistas. E a única pessoa que dentro da nave não era especialista em nada, o Van Vogt, o autor, chamava de nexialista. Ou seja, era uma pessoa que não era especialista em nada. E toda vez que a nave sofria um problema, invasão alienígena, batia num asteroide, encrencava, qualquer coisa, a única pessoa capaz de resolver o problema e seguir a viagem era o nexialista. É isso que o livro conta. Porque, segundo o livro, por ele não ser especialista em nada, mas estar cercado de especialistas, ele tinha a chance de, com isenção, com humildade, com escuta ativa, ouvir esses especialistas e chegar à conclusão de qual seria a melhor solução. Então, isenção, humildade, visão holística, simultânea a uma capacidade de acessar a informação em toda a profundidade possível, na hora que você precisa, é o que forma um nexialista. Hoje, 75 anos depois, todos nós estamos cercados de informação, de especialistas. Quer dizer, no nosso celular, você tem uma biblioteca de Alexandria. Você tem acesso a qualquer informação de qualquer assunto do planeta. Então, nós estamos todos numa nave chamada Space Beagle e podemos ser nexialistas. E o que significa ser nexialista? Ter mais dúvidas que certezas, porque a certeza emburrece, é a dúvida que faz crescer. Segundo, escuta ativa, prestar atenção em tudo que está ao nosso redor, ir profundamente em busca de um assunto quando o problema surge e, com isenção, escolher a melhor solução. Então, o nexialismo, que durante muito tempo foi assunto de ficção científica, graças ao avanço da tecnologia, chegou até nós. E nós hoje podemos ser nexialistas, aquela pessoa que é generalista na sua visão holística, abrangente e ecumênica, mas quando o problema surge, quando o desafio aparece, vai fundo naquele assunto, porque estamos todos cercados de informação e de especialistas. Me diz uma coisa, Walter, dentre esses atributos que você nos mostrou, qual que é Uhum. aquele que você entende que é o mais difícil de ser desenvolvido para que você se torne um nexialista hoje em dia? Entendi. Eu acho que talvez o mais desafiador é você manter a curiosidade com a qual todos nós nascemos. Todo ser humano nasce com o software da curiosidade instalado no seu sistema operacional. Só que a educação formal, o dia a dia massacrante, o trabalho, vai fazendo com que a gente perca a curiosidade. E o mundo digital tornou tão acessível a informação que tudo que é fácil a gente despreza. Então, nós estamos hoje achando que quando precisar saber alguma coisa, está lá no Google e não estamos colocando nada na nossa cabeça, não estamos fazendo perguntas. Então, eu diria para você que a curiosidade, que não é algo que você tem que conquistar, você tem que não perder, porque todo mundo nasce com curiosidade. Então, o que a gente tem que fazer é, no fundo, o que a gente faz com o nosso iPhone 17. A gente tem que atualizar permanentemente esse software da curiosidade. Esse eu considero o grande desafio. E se você me perguntasse quais são as características que uma pessoa precisa ter para ter sucesso daqui para frente no mundo profissional e etc., eu diria que a palavra CEO, que a gente usa para Chief Executive Officer, não é? Que representa o número um de uma organização, na verdade, a palavra CEO deveria ser ou significar curiosidade, entusiasmo e otimismo. Essas são as características que eu considero mais fundamentais para o sucesso pessoal e profissional. Se você tiver curiosidade no mundo que está mudando o tempo inteiro, você estará updated com tudo que está ocorrendo. Se você tiver entusiasmo para enfrentar
o cotidiano massacrante, o cenário competitivo, você terá resiliência para ir adiante. E se você tiver otimismo, você vai acabar inoculando ao seu redor esta visão positiva do futuro. Então, uma pessoa que tenha curiosidade, entusiasmo e otimismo é, no fundo, o CEO da sua vida e não necessariamente da empresa. Incrível, um acrônimo aí muito bacana que você criou, muito legal mesmo. Walter, naquela época que você participou com o Roberto do Uhum. programa, O Aprendiz, que fez muito sucesso, você deve ter tido ali algumas experiências bem interessantes, né? Você poderia Sim. relembrar alguma delas para poder comentar aqui com a gente? Olha, é muito interessante o seguinte: o Aprendiz era um programa que era simultaneamente um business game, não é, de um lado, e um produto de entretenimento do outro. Não é? Ele era duas coisas. Ele servia como treinamento e como diversão, simultaneamente. E a gente selecionava, acho que de 120 mil pessoas, a gente selecionava 16. Portanto, todos eles eram, após uma seleção tão extensa como essa, absolutamente geniais. Eram profissionais de altíssimo potencial e competência, porque era uma seleção, vamos dizer assim, baseada numa base muito grande. Então, primeiro, eram todos geniais. Só que aí o programa, para gerar este lado do entretenimento e principalmente do ensinamento, buscava gerar estresse profundo nesses 16 participantes. Por quê? O estresse profundo gera em quase todo mundo uma incapacidade de julgar coisas com critério. Você perde a capacidade de usar o hipocampo, que é onde o pensamento mais profundo acontece, e passa a tomar decisões baseadas no córtex pré-frontal. Esta migração do hipocampo para o córtex pré-frontal gera nas pessoas fazer um monte de bobagem, responder coisas que não fazem nenhum sentido, irem a caminho do precipício sem perceber. E é isso que fazia o programa tão interessante, que permitia que na sala de reunião a gente criticasse, desse exemplos, falasse do que tinha que ser feito. Ou seja, o programa era baseado no estresse de pessoas geniais que, pelo estresse, perdiam a sua genialidade. Então, ganhava quem tinha mais capacidade de enfrentar o estresse sem perder sua genialidade. Esse era o programa, tá certo? E eu participei, acho que 8 ou 9 anos, e pude perceber que eu aprendi mais participando desse programa do que todos os participantes. Porque, no fundo, o que eu via, assistia, era a vida como ela é, resumida num botão de fast forward, ou seja, num botão de velocidade máxima, não é? Por quê? Porque eles recebiam uma tarefa, se reuniam em equipe, eu assistia às reuniões, portanto, e via decisões equivocadas, posições que não deveriam ser tomadas, erros de motivação que o líder de cada equipe fazia na turma e desmotivava, cisâneas que eram criadas gratuitamente entre eles. E para mim foi, portanto, um grande MBA que eu pude participar. Eu vou dar um exemplo só que ilustra bem. Participando do Aprendiz, eu percebi que brainstorming não funciona. Ou seja, essa ideia de reunir pessoas para ter uma ideia, que eles faziam em todos os capítulos, não funciona. E por quê? Porque as pessoas que são chamadas para ter uma ideia, enquanto um deles está expondo a sua ideia, os outros estão querendo ter a ideia deles e não prestam atenção na exposição do companheiro. Então, a forma como a gente faz brainstorming está absolutamente equivocada. E a gente fazia muito brainstorming no mundo da propaganda para definir campanhas, né? Então, o brainstorming correto é você passar um projeto, uma ideia, um desafio para as pessoas sozinhas
pensam naquela ideia, põe no papel e depois vem para a reunião, e aí na reunião eu já tenho a minha ideia, estou ouvindo a do companheiro até ter o momento de expressar a minha ideia. Mas se eu não vier com a ideia já colocada no papel e tentar ter a ideia durante a reunião, eu não vou ouvir o que os outros companheiros estão falando e você não tem aquela fertilização cruzada que é tão importante no brainstorm. Então, esse é apenas um exemplo de ensinamentos que eu aprendi vendo, participando do aprendiz. E justamente fica faltando um daqueles atributos do nexialista, que é a atenção plena. É Fica isso mesmo. faltando justamente isso, né? Humildade para ouvir, não é? A sensação de que a minha ideia não tem que ser minha, a minha ideia é uma ideia que, colocada no contexto do grupo, se soma, se adiciona às outras ideias. Outra coisa que a gente viu também é que os mais vitoriosos no aprendiz são aquelas pessoas que sabem trabalhar no esquema da coopetição, ou seja, são capazes de competir e colaborar ao mesmo tempo. Pessoas extremamente competitivas se davam muito mal no aprendiz e pessoas extremamente colaborativas não apareciam, acabavam não se sobressaindo e não chegavam até o final do programa. Então, é esta capacidade de equilibrar competitividade com colaboração que gera o profissional coopetitivo e que é muito importante hoje em dia. Walter, você que é um pensador, que estuda muitas questões antropológicas, inclusive, Uhum. você entende que tem alguma questão de gênero com relação à cooperação? Tem Algum... sim. Eu escrevi um livro chamado Mulheres são Digitais e Homens são Analógicos, né? E neste livro eu faço uma análise antropológica ou sociobiológica, mostrando que o mundo migrando para o universo digital é um mundo mais fácil de ser entendido e atuado por mulheres do que homens, ou mais por DNA feminino do que masculino. Por quê? Porque o mundo digital ele é mais colaborativo que competitivo. Ele é mais matricial que hierárquico, não é? E tem a ver com a nossa origem, a origem do Homo sapiens, ou seja, o ser humano com DNA masculino tinha que sair para caçar, tinha que trazer o bisão para dentro da caverna para alimentar sua prole. E, portanto, era só competição. O mundo masculino era o mundo da luta constante contra tudo e contra todos. As mulheres, na época, ficavam dentro da caverna trocando ideias, uma cozinhando junto com a outra, plantando juntos, cuidando umas dos filhos das outras. Portanto, as mulheres viviam num universo muito mais colaborativo do que competitivo. Milhares de anos depois, a gente tem ainda esse DNA feminino mais colaborativo e um DNA masculino mais competitivo. Então, no mundo onde hoje as organizações são mais matriciais que hierárquicas, as mulheres se dão melhor, porque para o ser humano homem, eu preciso saber quem eu mando e quem manda em mim. Eu tenho um sistema organizacional de exército, tá certo? E as mulheres estão acostumadas a entender que eu posso vamos dizer assim, me subordinar hierarquicamente a uma pessoa e matricialmente a outra. Isso para o homem é impossível. Terceiro, que nós estamos num momento do diálogo e não do monólogo. Nós estamos num momento de troca cada vez maior de informação, né? De divisão, de distribuição da nossa sensação, da nossa informação. Homens são muito mais fechados que as mulheres. Por quê? Porque a gente ia caçar e tinha que ficar em silêncio para não espantar a caça. E as mulheres tinham que ficar dentro da caverna, fazendo barulho, fazendo algazarra, para não deixar o bicho entrar na caverna.
Então, milhares de anos depois, sobrou, por seleção natural, homens que falam pouco e mulheres que falam muito. Ou seja, nós falamos em média 4.000 palavras por dia, mulheres falam 8.000 palavras por dia. Não é? Fruto da seleção natural. Mulheres dividem mais suas angústias, sensações, problemas, desafios, dificuldades com as outras mulheres. Nós, homens, temos uma dificuldade imensa de dividir sentimentos, sensações com amigos ou com colegas. Então, quando você olha o ambiente digital das grandes empresas, é um ambiente muito mais de DNA feminino que masculino. Então, assim como as mulheres tiveram que fazer um esforço muito grande no mundo analógico para se adaptar ao DNA masculino nas organizações, agora nós homens precisamos fazer um esforço imenso para nos adaptarmos a esse DNA feminino do mundo digital. Perfeito, perfeito, excelente. E nós podemos, então, considerar que as empresas, então, precisam ser mais colaborativas, inclusive entre os concorrentes. Isso, claro, quando você vê que o iPhone, a tela do iPhone é produzida pela Samsung, você nota que o mundo mudou, mudou radicalmente e que daqui para frente eu posso ter um grande concorrente que ao mesmo tempo é meu fornecedor. Esse tipo de mentalidade seria impossível há 10 anos atrás, não é? É uma mudança de essência, uma mudança alquímica. Nós estamos vendo gestão de Big Data ou de dados, onde várias empresas se unem, criam um lago de dados, e neste lago de dados, cada um deles pesca a informação que lhe interessa. Isso seria impensável, não é? Então, tem um monte de coisas acontecendo que mostram que o mundo coopetitivo, que é colaborativo e competitivo ao mesmo tempo, é a nova forma de gestão. E nesse quesito, mulheres são mais adaptáveis do que homens para esse novo mundo. Muito bom, excelente. Walter, em um dos seus livros, aliás, falando em livros, você tem lançado muitos livros ultimamente. Me parece que agora, em 2025, você lançou 5 ou 6 livros, se eu não me engano, não foi isso? Não, em 2025 eu lancei 14. Você sabe que esse é um processo interessante, né? Eu lancei sempre na minha vida um livro por ano. Eu tinha e tenho ainda um ritual. E que ritual é esse? Normalmente eu vou esquiar nos meses de dezembro e janeiro, e nesses 2 meses eu recolho durante o ano inteiro um monte de informação. Quando eu chego nesses 2 meses, eu, além de esquiar, escrevo um livro, não é? Tenho feito isso nos últimos, sei lá, 20 anos. Mas este ano eu comecei a descobrir a velocidade e principalmente a capacidade que eu ganhei de me aliar à IA para fazer tudo mais profundo e mais rápido ao mesmo tempo. Então, hoje eu gero, vamos dizer assim, um livro numa velocidade muito maior, porque há uma grande perda de tempo na fabricação, na feitura de um livro, na área de pesquisa, de busca de ilações que existem entre isto e aquilo, não é? Você tem um trabalho de documentação, de busca da informação, de checagem de dados, que leva muito tempo. Então, se você tem uma tese, aquela tese pode se transformar num livro hoje muito rapidamente. Como eu tenho hoje uma relação muito grande com a IA, tanto em termos de ilustração, diagramação e texto, eu então me utilizo da IA para desenvolver quantidade muito maior de conteúdo. E o que é interessante, que eu não sabia e descobri, é que uma coisa leva à outra. Ou seja, eu estou escrevendo um livro e ali surge o embrião de um novo livro, porque eu estou falando alguma coisa no capítulo 7 que falo, isto merece ser mais aprofundado.
não tem nada a ver com a tese central do livro, mas surge uma nova tese. Eu escrevo um novo livro. Este novo livro, quando eu estou escrevendo, surge mais duas teses. E aí eu desenvolvo dois outros livros. E como este ano eu passei muito tempo viajando, eu tinha, sei lá, 7, 8, 10 horas por dia perdida em avião, em aeroporto, eu resolvi transformar tempo perdido em tempo útil e passei então a escrever muito mais. Eu este ano escrevi 3.200 páginas, o que corresponde a 16 livros de mais ou menos 200 páginas cada um, né? Então, foi isso que eu fiz este ano. Mas foi muito mais um exercício, um teste, um desafio para mim mesmo. Eu queria ver quanto que a IA nos traz de produtividade, quanto que ela amplia a velocidade sem perder a qualidade, né? Quanto que eu poderia me dedicar a pensar sem perder tempo buscando. Esse era o teste, né, que eu fiz. Então, por isso eu desenvolvi esse monte de livros aí este ano. Excelente. Agora você já tem uma série de novas palestras a partir dessa quantidade enorme de livros também. É verdade, é verdade. Alguns deles são palestras com muito mais interesse do público, outros não, não é? Eu, por exemplo, escrevi um livro chamado Cláusulas Pétreas da Vida. O que você não pode abrir mão no seu comportamento para não esfarelar a sua alma. Isso é um assunto extremamente interessante. No momento em que todo mundo está vendendo a alma para o diabo, é importante, mas não gera necessariamente uma palestra de interesse público grande. Eu escrevi um outro livro chamado Empresas Felinas. Como se pode aprender gestão e liderança observando o comportamento dos gatos? Então, novamente, um livro muito interessante, né, no aspecto dos insights que ele gera, mas não tem a mesma capacidade de gerar uma palestra de interesse quanto o livro Protagonismo nos Negócios. Como continuar relevante num mundo em transição. Este é um livro que gera um interesse muito grande de palestras. Ou Surfando no Tsunami, como surfar na inteligência artificial. É um livro que tem muito interesse de virar palestra, e não é, vamos dizer assim, como os outros, um livro mais hermético ou mais profundo. Então, hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão em busca de receitas fáceis, de dicas que permitam a ela ter mais sucesso rápido, né? Então, não necessariamente o que eu gosto de escrever é, é sobre isso. Eu fiz um livro que se chama 51 Axiomas de Poder. Acabei, ainda vou lançar, ainda está no prelo. Inspirações profundas para quem deseja mudar a mente, alinhar a alma e escrever novos começos. É um livro gostoso de ler, um livro com muito insight, mas ele não é normalmente um título que chamaria uma palestra, entendeu? Até pelo hermetismo do título, 51 axiomas de poder, né? São leis, né? Muito bom, excelente. Walter, o que você acha hoje em dia, nessa nossa vida caótica, Uhum. qual a sua visão da nossa rotina de vida? Aquela rotina de vida que a gente conhecia antigamente, a criança ia para a escola, depois ela crescia, brincava, depois fazia uma faculdade, trabalhava. Como que está na sua cabeça, como que é essa rotina de vida hoje em dia? Já mudou muita coisa? Como que você vê isso? Olha, então, falando primeiro sobre a agenda de vida das pessoas. Nós nascíamos com uma agenda programada e definida, todos nós. A infância era para brincar, a juventude para estudar, a vida adulta para trabalhar e a terceira idade para descansar.
E todos nós nascemos com essa agenda definida. Isso não existe mais. Tem meninos de 13 anos empreendendo, tem pessoas de 40 anos fazendo um sabático e pegando um veleiro, tem pessoas de 70 anos comprando uma franquia de pão de queijo, ou seja, nós agora trabalhamos, brincamos, estudamos e descansamos tudo junto e misturado. Eu às vezes me vejo no escritório terminando de assistir um capítulo da Netflix e depois chegando em casa e abrindo uma planilha de Excel. Está tudo junto e misturado, não é? E com isso surge o lifelong learning, a necessidade que nós temos de estudar a vida inteira. Porque como o mundo muda o tempo inteiro, sem parar e de forma acelerada, o que eu aprendi há 15 anos atrás não necessariamente é útil daqui para frente. Então, o lifelong learning mostra que daqui para frente, estudar é uma postura perante a vida. Buscar informação e conhecimento é uma atitude que tem que ser preservada da infância até a idade mais provecta. Esta visão de que a gente tem que aprender o tempo inteiro vai nos levar a um novo mundo onde, assim como nós entendemos que temos que fazer check-up todo ano para analisar nossos índices de colesterol e bilirrubina, nós agora precisamos todo ano também fazer uma avaliação e um upgrade do nosso conhecimento. E provavelmente nós teremos muito em breve uma forma de atualização do nosso software que a gente vai ter que fazer todo ano para continuarmos relevantes. Então, assim como a gente atualiza o iOS, não é, do nosso sistema operacional, nós este ano precisaríamos fazer uma imersão em vários assuntos que nós não tínhamos informação ou conhecimento. Então, se eu fizesse hoje meu upgrade para o Walter 2.0 e no ano que vem para o Walter 3.0 e no 2027 para o Walter 4.0, este ano eu provavelmente eh, estudaria, eu passaria mais tempo estudando inteligência artificial, a nova reforma tributária, o novo consumidor da geração Z, ou seja, coisas que eu preciso saber para continuar operante e eficiente. E provavelmente daqui a algum tempo todos nós teremos um ISO 9000 dos seres humanos, onde a gente vai ter que renovar nossa licença de competência, né? E vamos ter que fazer a atualização do nosso software anualmente em função da mudança, da velocidade de mudança do mundo. Agora, em relação à nossa agenda, né? O nexialista é uma pessoa múltipla, né? O nexialista é um polímata. O que é um polímata? Uma espécie de Leonardo da Vinci, uma pessoa que estuda tudo, entende de tudo, faz de tudo um pouco. Uma coisa ele liga a outra, gera conexões neurais que permitem ele ver uma fábrica de azulejo, ver uma fábrica de chocolate, e entender que tem muita coisa da fábrica de chocolate que dá para aprender com a fábrica de azulejo e vice-versa, não é? E ao mesmo tempo é uma pessoa que tem hobbies e esses hobbies se transformam às vezes até na função principal, deixam de ser um hobby, passam a ser inclusive uma fonte de receita, ou seja, nós temos que ser cada vez mais múltiplos e variados, porque o poder e a inovação, ela não acontece no fato, mas na interseção entre fatos. É lá que eu tenho o grande insight, a grande epifania. E para que exista a interseção entre os fatos, quanto mais coisas ou fatos eu estiver prestando atenção, mais interseções existem, mais insights acaba gerando. Então, o nexialismo é importante também na capacidade que eu tenho de ser múltiplo e variado. Ou seja, daqui para frente,
pessoas vão ter que ser cada vez mais interessadas para se tornarem interessantes e não interesseiros. Excelente, muito bom, muito bom. Você faz parte de quantos conselhos hoje, Walter? Faz parte de 9 conselhos hoje. 9 conselhos. E esse papel deve ser um papel muito enriquecedor pelas mesas que você Ele é frequenta. um papel, sim. Ele é quase que, como eu falo, tudo que eu falei do aprendiz serve para o conselho, porque quando você faz parte de conselhos de área, como eu faço, da saúde, da área de construção civil, da área de Bitcoin, passando pela área de chocolate, né? Você acaba tendo uma visão holística, abrangente, gestáltica, né? De coisas que são muito diferentes entre as empresas e coisas que são muito parecidas. Problemas e desafios comuns, problemas e desafios particulares. E aí, esta visão abrangente me dá uma noção muito mais clara da realidade da economia brasileira, né? Das dificuldades de recrutamento e seleção nestas novas gerações, ou seja, coisas que a gente vai percebendo. Como tem um monte de empresa que acha que trazer para dentro da empresa tecnologia já faz aquela empresa entrar no mundo digital. Ela não percebe que ela está adquirindo armas digitais, mas não está criando uma alma digital. Ela continua com as premissas e paradigmas de antigamente, mas usando toda a tecnologia que chegou, se transformando numa espécie de Google administrado pelo Henry Ford, com toda a tecnologia embarcada, mas com premissas, paradigmas, ideias e conceitos de antigamente. Então, agora você percebe isso muito mais quando você está numa posição, né, de não de comando da empresa, de liderança da empresa, porque senão você tem que estar enfiado naquela empresa. O conselho tem a vantagem de nos permitir uma visão isenta, gestáltica, né? Você deixa de ser vidraça e passa a ser estilingue, não é? E isso é uma mudança muito grande de abordagem. Por outro lado, é muito aflitivo você ver alguma coisa que você sabe como resolver, mas você não tem poder de ação sobre aquilo, apenas poder de recomendação, não é? Então você precisa ter uma atitude zen, deixar de ser Luke Skywalker e virar Yoda. E essa é uma migração difícil de fazer, mas muito rica no conhecimento que você adquire, tanto do conhecimento sobre os negócios e as empresas, quanto do conhecimento que você adquire sobre você mesmo. A humildade que você tem que ter de não ser a pessoa que decide, mas parte de um grupo de pessoas cuja decisão não necessariamente vai na sua direção. Vamos agora começar a falar um pouquinho sobre um tema bastante importante aqui, que é a inteligência artificial. Como que você vê, Walter, essa questão da mudança de cultura nessas empresas, começando a falar dessas empresas que você participa ou de outras que você tem contato, como que está sendo feito como que está sendo feita essa transição cultural dentro das empresas para adoção da inteligência artificial? Primeiro é importante entender que a inteligência artificial é a primeira tecnologia que está sendo adotada primeiro pelas empresas menores e pelas pessoas mais velhas. Essa é uma inversão da sociedade que nunca aconteceu antes. Sempre toda nova tecnologia é adotada primeiramente por empresas grandes e pessoas mais jovens, não é? Por quê? Porque normalmente tecnologia nova custa muito caro, então só empresas grandes têm capex ou dinheiro para investir e trazer para dentro. E segundo, porque pessoas mais jovens, porque normalmente a tecnologia quando chega ainda gera uma certa
insegurança, um certo medo, e pessoas mais jovens adotam tecnologia mais precocemente. Então, a IA é uma inversão inesperada de adoção, porque ela está sendo adotada rapidamente por empresas pequenas e pessoas mais velhas. Por que empresas pequenas? Porque as empresas pequenas perceberam que não tem barreira financeira. A IA custa muito, muito barato, quase de graça. E você pode fazer uma assinatura, como você faz de Netflix, e começar a usar a ferramenta. Segundo, não tem barreira tecnológica nenhuma, porque você fala e ela responde. Você escreve do seu jeito em qualquer língua e ela te responde na sua língua o que você quer saber. Então, se um produto não tem nem barreira financeira, nem barreira tecnológica, uma empresa pequena percebe que ela pode, com o uso da inteligência artificial, terraplenar o cenário competitivo, permitindo que ela, uma empresa pequena, compita em pé de igualdade com uma empresa grande. A agência de propaganda de duas, três pessoas está prestando a mesma qualidade, a mesma quantidade de serviços de uma agência de 80 pessoas. Então, isto fez com que as empresas pequenas gerassem uma corrida do ouro, todo mundo indo muito rapidamente adotar ferramentas de IA. Então, hoje você tem uma ferramenta chamada Browse.ai, que você acompanha a vida das suas dezenas, centenas ou milhares de clientes, sabendo tudo o que está acontecendo em cada um deles e recebendo um alerta no seu celular cada vez que alguma mudança ocorre. Isto era privilégio de empresa grande, que tinha uma área de inteligência de mercado. Empresa pequena não tinha. Cada vez que chegava, encontrava com o cliente, uma surpresa, eu nem sabia o que tinha acontecido com o cliente. Hoje, qualquer dos nossos clientes, se a gente botar o CPF dele ou o CNPJ dele na ferramenta Browse IA, treine um robô em 2 minutos, dali para frente, tudo o que acontecer com aquele cliente. Ele fez aniversário, ele mudou a sede, ele comprou uma frota de veículo, ele promoveu um diretor. O que acontecer, você recebe um alerta no teu celular e você fica acompanhando a vida dele para oferecer as coisas certas no momento certo. Então, se eu hoje quiser editar um vídeo, eu edito um vídeo em 2 minutos. Antes eu demorava 8 horas. Uma empresa grande tem quem edite vídeo. Quem não tem? A pequena, não é? Então, tudo que a IA está trazendo de facilidade, de velocidade, não custando muito e não tendo nenhuma barreira tecnológica, está todo mundo abraçando a IA. E as empresas grandes estão, nesse momento, também nessa direção, mas um pouco mais lentas, como é toda grande empresa. Uma empresa grande tem que passar pelo comitê de governança, tem que perguntar para a área de TI os aspectos de segurança, tem que aprovar o orçamento na próxima reunião de conselho. Ou seja, ela tem, normalmente, como um transatlântico, uma velocidade, né, de manobra menor do que um veleiro. Então, por isso, as empresas pequenas estão à frente das empresas grandes na velocidade de adoção. E por que pessoas mais velhas ao invés de mais novas? Porque pessoas mais velhas têm algo fundamental para você usar a IA: extensão vocabular, bagagem, conteúdo e repertório. Ou seja, se você não souber a distinção entre enfrentar, afrontar e confrontar, você não consegue operar bem com o IA. Se você não souber a diferença entre compulsão, obsessão e possessão, você vai ficar horrorizado com o que vem de resposta. E normalmente as pessoas mais velhas, até pelo tempo de vida ou por terem lido mais na vida, acabaram desenvolvendo uma extensão vocabular, bagagem, conteúdo e repertório maior dos que os mais novos. Então, por isso, tem muito mais facilidade no uso da IA. Então, só isso já é um divisor de águas importante. Nós estamos vendo uma democratização de competências que antes eram privilégio
apenas das empresas grandes, e estamos vendo simultaneamente o fim do etarismo. Ou seja, temos visto nos Estados Unidos e na Europa empresas contratando pessoas acima de 50 anos para atuar com inteligência artificial. Fantástico, isso é incrível. Anteontem eu conversei com a minha mãe pelo telefone, ela falando: Olha, eu tive um probleminha aqui no notebook. Notebook eu não usava há alguns dias, estou usando mais o celular e tal. Notebook não estava funcionando. Aí eu peguei o GPT, o chat GPT, e o chat GPT me ajudou a ter uma Isso. noção de qual poderia ser o problema. Ah, Aí foi ela e meu pai tem 80 anos, foram os dois conversar com o rapaz na loja de informática, e ela já foi com a ideia de qual poderia ser o problema, que seria a fonte do notebook. O rapaz certo? entrou, falei, confirmou, era a fonte do notebook. Exato. E gastou R$ 80, né? Poderiam ter que comprar um novo notebook? Não. Gastaram R$ 80, trocaram a pecinha e a minha mãe descobriu isso por conta da IA, né? É isso. A inteligência artificial abre uma caixa de Pandora para nós, né? De múltiplas habilidades e de múltiplos conhecimentos, mas, novamente, não adianta nada todos nós ganharmos o cinto de utilidades do Batman e não querermos ser o Bruce Wayne. Nós temos que querer ser o Batman para aproveitar o cinto de utilidades do Batman, senão será apenas um peso adicional na sua cintura. E ela comentou: o seu pai está maravilhado com a IA, ele colocou no modo voz, né? Então ele fica conversando. E aí o meu pai, ele gosta muito, ele é um estudioso do direito, né? Eu não conheço ninguém que tenha estudado mais direito no Brasil. Ele estuda Olha, direito demais, é um grande estudioso. E aí o GPT falou para ele: Nossa, suas perguntas são muito profundas. Então é é, interessante. E a forma como você pergunta e o que você falou é fantástico para combater o etarismo. Essas pessoas que têm maior repertório, que têm mais experiência de vida, têm essa maior eficácia naquilo que a IA pode nos oferecer. Isso é e incrível, Walter. prompts mais precisos, não é? Prompts mais adequados, é isso mesmo. Agora, o relacionamento com a IA é um relacionamento interessante, algo que pouca gente comenta, que é o seguinte: nossa tendência ao nos relacionarmos com a IA é acharmos que estamos falando com pessoas. Nosso sentimento fica quase com um sentimento humano, né? As pessoas agradecem as pessoas. É muito interessante isso. Diz bom dia para a ferramenta, né? Exatamente como a gente age no círculo de relacionamento humano nosso. O que que é importante a gente entender? Que fidelidade no mundo digital é muito importante. E eu acho que é importante também no mundo humano, mas tem gente que gosta de aventuras, de novidades o tempo inteiro, né? Nós passamos, hoje em dia, sendo tentados o tempo inteiro para não sermos fiéis, não é? No plano humano. Muita tentação ao nosso redor. E a mesma vantagem que a gente tem de ser fiel no plano humano também existe no plano da IA. Ou seja, toda vez que eu estou usando o Midjourney, alguém fala, usa o Nano Banana, usa o Manos, usa o Grok, ou seja, e você acaba pulando de um para outro, sendo infiel à ferramenta, e aquilo faz com que você perca conhecimento mútuo com a ferramenta. Ou seja, se eu for fiel no mundo da IA, eu ganharei uma velocidade, uma produtividade muito maior, porque a IA, ao mesmo tempo em que vai te auxiliando nas coisas ou respondendo suas perguntas, vai conhecendo você cada vez mais. E ao conhecer você cada vez mais, vai acertando as respostas de acordo com as suas expectativas. Então, eu uso o Midjourney, que faz ilustrações e desenhos, há 3 anos. Eu já fui tentado por amigos,
pela IA, pelo próprio mundo digital, pelos posts no Instagram. Falei, Walter, pô, usa humanos, né? Walter, usa o Nano Banana, usa o Gemini. E fiquei fiel a ele. Hoje, a minha relação com o Midjourney é uma relação mágica. Por quê? Eu hoje faço posts de 2 linhas ao invés de 20, porque ele já sabe que eu gosto de uma luz oblíqua. Ele sabe que eu gosto de um tipo de ilustração com matiz de cores e um detalhamento, fruto de muito relacionamento, ele já entendeu o que eu quero, não é? Ele sabe que tem que deixar embaixo uma luz mais escura para que eu possa, ao escrever o texto, ter mais realce. Então, tudo aquilo que eu perdi tempo ensinando, como a gente ensina uma namorada ou um namorado o que a gente é, e com o passar do tempo, aquela pessoa vai conhecendo o nosso jeito de ser, nossas manias, nossos interesses, nossas inseguranças. O mesmo acontece com a IA. Portanto, a fidelidade aumenta muito a produtividade, ao invés de ficarmos pulando de ferramenta para ferramenta, porque ao pular de uma ferramenta para outra, a gente perde o histórico do relacionamento e do conhecimento. Essa é uma orientação de ouro, com certeza é uma orientação de ouro, não A tenho a menor segunda dúvida. coisa também, a segunda coisa que também é interessante com a IA é que a IA é normalmente psicopata. Ou seja, toda ferramenta de IA é desprovida de sentimento. Você não espere dela que ela fique triste ou feliz com o que você faz ou fala. Aí você fala, mas ela me agrada tanto, ela te agrada exatamente como todo psicopata é sedutor, não é? A ferramenta ela é desprovida de sentimento. Então, a gente se acostuma a tratar as pessoas com muito cuidado, porque senão a gente terá o pior dessas pessoas. Então, se eu chamo, eu peço para um assistente meu fazer um relatório, e o relatório que ele faz é muito ruim. Eu chamo o meu assistente e falo: olha, eu conheço você há muito tempo, eu sei que você é bom, inteligente, competente. Eu acho que esse relatório que você me apresentou não está à altura da sua competência ou da sua capacidade. Será que você podia fazer algo melhor, com mais cuidado? Tem aqui uma série de imprecisões, ou seja, você usa de todos os dedos possíveis para não magoá-lo, senão ele vai produzir pior ou dele não te processar por assédio moral, tá certo? É assim que a gente acostumou na vida. A gente faz isso com filhos, com esposa, com marido, com profissionais com quem a gente trabalha. É assim, a gente tem uma relação de cuidado com a emoção alheia, não é? Com a IA, é ao contrário. Ele não vai ficar chateado se você disser que está um horror o que ele fez, que é um dos piores relatórios que você já viu na sua vida, que ele não deveria se chamar de inteligência artificial, mas de burrice artificial, e que você está profundamente decepcionado com a resposta que ele te deu. Ao fazer isto, ele vai dizer: tem toda a razão, eu deveria me esforçar muito mais, não é? Porque ele não tem sentimento, ele não vai ficar triste, mas ele vai entender a distância entre o que ele fez e o que você espera. Ele vai mensurar o tamanho da sua frustração. E ao mensurar, vai fazer novamente muito melhor do que ele fez. Se você, por acaso, usar todo esse contato social, cuidadoso com ele, ele vai melhorar um pouquinho, ele vai fazer um pouco melhor, mas ele não vai entender que a sua frustração é tão gigante que ele precisa dar o máximo possível. Interessantíssimo você comentar isso, Walter. Eu uso o Nano Banana para fazer as imagens, e aí esses Sim. dias eu pedi para ele fazer uma imagem, fiz um prompt. Ele fez a imagem, ficou perfeita, ficou linda, só que as palavras que deveriam Errada. ser colocadas ali, ele errava uma letra, uma letrinha aqui,
outra ali. E aí, uma hora eu falei, você errou. Quando eu falei, Uhum. você errou, aí ele acertou. Então, Isso. enquanto eu tentava ajustar de alguma maneira o prompt, ele não corrigia. Quando eu falei, É. você errou, aí ele corrigiu. É E um se você pouco do que falar, você falou, né? você errou, seu imbecil, ele vai tomar mais atenção ainda. Vamos dizer assim, os algoritmos vão falar, nossa, deixa eu prestar atenção, ele está bravo. Deixa eu prestar atenção aqui para fazer melhor. Mas, enfim, são Interessantíssimo. habilidades bacanas da gente discutir, né? Muito bom. Você costuma falar também que a IA ela vem para devolver um pouco do nosso tempo. Já ouvi você falando sobre isso. É. Devolver o nosso tempo. Você podia explorar um pouquinho mais sobre esse tema, Olha, Walter? eu posso falar por mim como testemunho pessoal. Eu hoje gasto 15 minutos em tarefas cotidianas que eu gastava 4 horas. Então, a IA, para mim, devolveu 3 horas e 45 minutos por dia, né? E para um monte de gente, isso está acontecendo da mesma forma. Ou seja, eu hoje sou capaz de fazer muito mais, com muito menos tempo e muito melhor do que eu fazia praticamente qualquer coisa. Seja escrever um e-mail, fazer uma planilha, desenvolver uma pesquisa, preparar um prompt ou ilustrar um slide que eu perdia horas nos bancos de imagens buscando fotos para ilustrar meus slides, eu hoje, em 10 segundos, descrevo o que eu quero e a imagem surge na minha frente. Então, ah, a IA, ela não está vindo para roubar empregos, como os mais pessimistas dizem. Ela está vindo para devolver nossa humanidade. É para isso que ela está vindo, não é? Ou seja, hoje, quando um médico, graças à IA, consegue comparar a minha ressonância magnética ou tomografia com milhões de outras numa velocidade de 2, 3 minutos e ainda a IA prepara o laudo para esse médico, identificando o melhor diagnóstico ou prognóstico, vai sobrar mais tempo para esse médico para perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo ao problema, se o plano de saúde está pagando as despesas, ou seja, vai dar a chance a ele de ser mais humano, porque ele terá mais tempo para exercer a sua humanidade. Antigamente você entrava na sala de um médico, batia na porta e entrava, e ao entrar, esse médico já ficava olhando para você e fazia a sua anamnese da porta do consultório dele até a cadeira em frente a ele. Ele já percebia seu semblante, seu jeito de andar, suas dificuldades motor. Ele já tinha um meio diagnóstico feito pelo jeito como você entrava na sala dele. Hoje você entra na sala de um médico, ele está de costa para a porta, no computador. Você senta, ele ainda demora alguns segundos para olhar para você, aí ele se vira e fala bom dia, como vai, etc. Então, isso é um exemplo. Ele faz isso porque ele não quer? Não. É porque 42% do tempo dele é gasto com receita áurea, com laudo, com preenchimento de planilha, ou seja, ele está assoberbado por um monte de burocracias, coisas repetitivas que ele é obrigado a fazer. A IA chegou para dar a esse médico a chance de voltar a fazer a anamnese entre a porta e a cadeira. É para isso que chegou. E para todas as outras profissões é a mesma coisa. Se eu estiver escrevendo e eu gostaria de, no início do capítulo do meu livro, botar uma frase de Péricles adequada àquele texto, como é que eu começo isso? Quanto tempo eu vou perder para buscar isso? Tá certo? Mas se eu pegar o texto que eu escrevi, jogo no chat GPT e falo, me ache uma frase de um filósofo grego que tenha a ver e que reforce o conceito da tese que eu estou defendendo nesse capítulo. Em 30 segundos eu tenho 15 frases da qual eu escolho a melhor. Então, é evidente que isso tudo você vai somando no seu dia a dia horas e horas e horas de coisas que você tem que fazer, seja preparando uma resenha esportiva ou um contrato de locação, hoje eu vou fazer muito melhor, muito mais rápido e muito mais barato. Então, a IA chegou para
devolver a nossa humanidade, nosso tempo de imaginação, de abstração, de divagação, de ter ideias, de ser criativo, que é para isso que nós viemos ao mundo. Então, quando os carros autônomos estiverem circulando pelas cidades, claro que vai tirar emprego de alguns motoristas, mas 90% da população dirige seu próprio carro. Então, o que que ele está fazendo? Ele está vindo e dizendo, o carro sem motorista, Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, divague mais, sonhe mais, imagine mais, seja humano. Porque te levar do ponto A ao ponto B, sem ficar olhando se é o pedal da esquerda ou da direita, se está vermelho ou verde, esquece isso. Essa coisa mecânica, burocrática, repetitiva, eu faço para você. Ou seja, a frase que está embutida dentro de um carro autônomo é: sai do volante e volta para a vida. E é esta frase que deve servir de mote para todas as outras coisas que a gente faz. Nós perdemos no nosso dia a dia muito tempo. Nós fazemos burocracia, coisas repetitivas, maçantes, enfadonhas o tempo inteiro. Se eu puder transferir isso para alguém, eu vou ganhar um tempo de qualidade que eu vou usar para trabalhar mais, para descansar mais, para assistir Netflix, para brincar com meu gato, para fazer o que eu quiser. Mas mais importante do que isso é que a IA chegou não apenas para devolver a nossa humanidade, mas para permitir que nós nos comuniquemos cada vez mais, que a gente tenha tempo para ouvir as pessoas. Nós estamos ouvindo cada vez menos nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, nossos colaboradores. E como diria Claire Lucy, nada é mais violento e agressivo que a suavidade da indiferença. E nós estamos ficando atabalhoados, indiferentes, com um attention deficit disorder, não estamos prestando atenção nas coisas, não é? Este é o que eu chamo o maior subproduto positivo da IA, a capacidade que eu tenho de voltar a ouvir com atenção, a me concentrar no que eu estou fazendo, a não ficar aéreo e perdido perante esta infoxicação, que é esta intoxicação de informação que todos nós estamos sofrendo. Fantástico, fantástico, maravilhoso mesmo, muito bom. Walter, não dá para a gente deixar de tocar, para a gente finalizar já o nosso bate-papo aqui, Uhum. a questão do desemprego, né? Muita gente fala do desemprego e tudo mais. E qual que é a sua visão em termos de Brasil? Brasil, qual que é o papel do empreendedorismo nesse cenário? Desemprego de um lado, empreendedorismo de outro e a IA aí no meio. Tá bom. Olha, vamos dizer, os pessimistas acham que em 5 anos a IA vai roubar metade dos nossos empregos, não é? Os otimistas acham que em 5 anos ela vai roubar metade do nosso trabalho. Vejam que é a mesma visão, porém com óticas inversas, não é? Realmente, na hora em que você pode fazer na metade do tempo aquilo que você fazia durante o tempo inteiro, duas perguntas surgem. Eu posso fazer o dobro ou eu posso demitir metade das pessoas que hoje fazem aquilo que eu faço, não é? Essa é a divisão. E, novamente, toda a tecnologia vem como uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Nós é que damos moralidade à tecnologia. Toda a tecnologia ela é amoral. Ela não julga o efeito dela. Quem vai julgar o efeito dela ou vai sofrer o efeito dela somos nós, humanos. Então, a IA ela vai tornar pessoas muito mais produtivas. Muito mais. Não é? Neste momento, portanto, a gente pode prever, por mais otimista que sejamos, a gente pode prever que muitas pessoas que hoje estão empregadas poderão vir a ser desempregadas, se não aprenderem novos ofícios, se não empreenderem, se não fizerem alguma coisa a mais, ou seja, essas pessoas realmente
podem se tornar inúteis. Então, se nós hoje temos uma recepcionista num prédio que vai perder o emprego porque o reconhecimento facial elimina a necessidade de recepção naquele prédio, nós deveríamos estar unidos. Eu estou falando nós, a sociedade, os profissionais, as entidades de classe, o SEBRAE, para pegarmos essa moça, motivarmos, ajudarmos e ensinarmos ela a montar uma clínica de sobrancelha na casa dela. Com isso, ela vai tocar a vida dela, ganhar o seu dinheiro e ser dona do seu destino. Se aquele segurança da obra, que agora não precisa mais da segurança da obra, em função da capacidade que eu tenho de saber e checar permanentemente quem está usando ou não os equipamentos de segurança daquela obra, não é? E ele perdeu o emprego, eu deveria ajudá-lo, motivá-lo, financiá-lo para que ele montasse uma pequena empresa de reformas domésticas e, com isso, ganhasse a sua vida e fosse dona do seu destino. Se nós não fizermos, a partir de agora, nos próximos 10 anos, o maior movimento empreendedor que este Brasil já viu, em 5, 8 anos, o morro pode descer no Leblon. É isso. Porque uma pessoa desempregada é uma sensação transitória. Uma pessoa inútil é uma sensação definitiva. Então, está na nossa mão, na mão da sociedade, tomar as atitudes corretas para gerar uma visão empreendedora nas pessoas que perdem o emprego, retreinar pessoas que continuam no emprego para adquirir novas habilidades e novas funções, cada um dentro do seu espectro. Eu que sou um industrial, vou cuidar dos colaboradores da minha indústria. A CNI vai fazer treinamento em massa para todo o segmento. O Sebrae vai começar a disseminar visão empreendedora nas escolas no segundo grau. Eu estou dizendo assim, é um esforço conjunto da sociedade para trazermos para o mundo uma nova realidade, uma realidade de novas habilidades e de visão empreendedora. Porque se de um lado muitos empregos serão ceifados, e é verdade, do outro, muitas necessidades de novos serviços estão surgindo simultaneamente. Nós vamos precisar de um exército de gente para cuidar da terceira idade, não é? É um segmento de milhões de pessoas, porque a sociedade está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais e vão precisar desse apoio, tá certo? Nós estamos hoje com uma enorme dificuldade de achar mão de obra para construção civil. Não tem mais marceneiro, pedreiro, eletricista. E tem um monte de gente que é segurança que será dispensado, mas ele pode ser treinado para ser tudo aquilo que o mundo está necessitando e que falta mão de obra. Então, esta gestão da redistribuição de competências que cabe a nós como sociedade. Perfeito, muito bom, excelente. Walter, vamos caminhando aqui para o nosso final do nosso programa, agradecendo bastante a sua participação, o seu tempo, e queria que você deixasse aí uma mensagem final para o nosso público aqui da revista Outliers X. Tá bom. Olha, muita gente me pergunta o que que é ser uma pessoa bem-sucedida, né? Muita gente fala, Walter, como é que faz, né? O que é sucesso para você, tal? Então, queria deixar como mensagem final essa sensação que eu tenho de que muita gente acha que ser bem-sucedido é você ser rico, ter dinheiro, né? Outros acham que ser bem-sucedido é você ter poder, alcançar um grau profissional de muito poder, de muito comando, né? Outros acham que ser bem-sucedido é ter uma família feliz, equilibrada, ou seja, pessoas definem sucesso, né, ou ser bem-sucedido de múltiplas maneiras. Para mim, ser bem-sucedido é você ter 4 fases de relação com a história. Que fases são essas? Uma pessoa bem-sucedida é aquela que, na infância, ouve muita história,
na vida adulta faz história, na minha idade conta história e quando morre vira história. Essa é uma pessoa bem-sucedida, não é? Mas você só será bem-sucedido se você entender que o futuro não é um lugar para onde nós estamos indo, é um lugar que nós estamos ajudando a construir. Se você tiver como visão de mundo que nós precisamos assumir um protagonismo na história da nossa vida, é através de uma atitude protagonista que a gente vai ter histórias quando criança, fazer história quando adulto, contar história na minha idade, quando morrer virar história. Só protagonistas têm um lugar reservado na história e é isso que a gente deve considerar uma pessoa bem-sucedida. Excelente, excelente. Muito obrigado novamente, Walter, pelo Obrigado a seu você. tempo, pelos ensinamentos. Certamente a nossa audiência vai gostar muito de todo esse conteúdo. Muito obrigado. Pessoal, Obrigado até a você. lá, até a próxima.